Olá, seja bem-vindo a mais um Ponto de Vista, espaço reservado para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. Neste programa, temos a participação do secretário de Comunicação, Fabiano Caldeira, conosco aqui neste programa. Também participa Cido Barbosa, ele que representa também o jornal Acontece. Vamos falar de comunicação institucional, isso mesmo, o que é dar publicidade ao ato público. Senhores, sejam bem-vindos. Fabiano Caldeira, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Márcio. Um abraço, Cido, a todos os telespectadores da TV Câmara. Estamos aqui para debater o futuro, não só da cidade, mas do país, né? Do aspecto de comunicação, né? A comunicação e a importância dela no dia a dia do cidadão. Exatamente. Cido Barbosa. Grata satisfação estar aqui mais uma vez, né? Vamos trocar essa ideia, bater esse papo. Publicização. Dar publicidade ao ato público. Na verdade, quando se fala em publicidade, as pessoas têm uma observação referente à situação de que, estou vendendo um produto. Mas não é. É tornar público o que o governo está fazendo. Como vocês entendem, Fabiano, qual é o seu entendimento em relação a essa questão de dar publicidade ao ato público? Márcio, antes de mais nada, a gente precisa dar um passo atrás aí para criar esse debate e lembrar da faculdade que a gente aprende na faculdade de comunicação, né? Na verdade, a propaganda tem vários tipos. A gente pode citar propaganda de guerra, né? Que é a propaganda de guerra que, na verdade, nada mais é que a mãe do marketing político, né? Que tem como principal expoente teórico o ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, né? Então tem a propaganda comercial, que é a publicidade, que a gente está acostumado com isso aí, e entre essas disciplinas, a propaganda governamental, que faz parte da comunicação política, mas não é comunicação política, isso é importante deixar claro. E a comunicação governamental parte exatamente do princípio que você colocou, de publicizar, de tornar público atos da máquina pública, seja ela municipal, estadual ou federal, e que impactem a vida das pessoas. Ou seja, não é um dever, não é um direito, é uma obrigação do Estado, né? E aí as pessoas tendem, às vezes, a confundir isso aí com propaganda ou do gestor, seja da cidade, do Estado ou da nação novamente, ou de algum secretário, alguma coisa do gênero. Em que pese que muitas vezes existe isso, mas nós caminhamos a passos largos, e eu sou um otimista nato em relação à comunicação, Márcio, Cido, que a comunicação é uma das principais ferramentas para a gente deixar a nossa democracia cada vez mais madura. E essa maturidade passa por um entendimento mais apurado da sociedade civil em relação à comunicação governamental. Acho que a gente chega num aspecto das pessoas entenderem e saber separar o joio do trigo. Quando pega um prefeito que está tendo uma obra e o prefeito vai lá, usa uma luva de pedreiro só para botar um tijolinho lá e vai embora, a gente consegue, o eleitor hoje já consegue identificar que isso aí é meramente uma autopromoção, né? Mas quando tem um informe, seja num jornal de público notoriedade na cidade, seja em redes sociais, seja quaisquer veículos, explicando o porquê daquela obra, o impacto, isso sim é uma comunicação governamental de qualidade e com relevância social. Esse conceito de política de portas abertas, do telhado de vidro, que a gente debate há décadas, e que nesse mundo moderno tem se aprimorado ao longo dos últimos anos, ele deve traduzir a responsabilidade daqueles que exercem de fato um papel transformador na sociedade, ou seja, as grandes corporações ou até mesmo os agentes públicos, né, de dar transparência aos seus atos. Isso tanto na iniciativa, tem a sua importância desde a iniciativa privada, e muito mais no setor público. Evidente que no setor público existem leis que regulamentam, né? E é uma questão que precisa ser melhor elaborada, porque nós estamos numa democracia, Estado Democrático de Direito, o poder emana do povo, emana do voto, e você tem que dar essa prestação de contas, ou seja, dar essa publicidade no sentido
de tornar claros os atos. Aí tem portal da transparência, tem outros tantos mecanismos institucionais para que a coisa funcione, né? E a própria publicidade institucional. Eu acho que nós temos evoluído, se a gente observar a comunicação há 10, 20 anos atrás, em que ocorria muito essa questão dos fanfarrões, do cara, como o Fabiano lembrou, o cara que ia lá, pegava um tijolo, melava a mão, pegava a colher de pedreiro, melava a mão de massa. Isso tinha um apelo que para uma época da sociedade, para uma época da nossa história, relativamente funcionou, que hoje não funciona mais. Hoje, quando nós falamos de dar publicidade, é de fato manter o público, né? Manter, no caso da cidade, o munícipe, de fato informado do que realmente está acontecendo. Como é que está sendo gasto o dinheiro público, como estão sendo feitos os investimentos, e digo mais, não só de comunicar o que se pretende fazer, o que está sendo feito, mas a comunicação hoje, ela tem que buscar mecanismo de interação, porque o agente público, ele precisa agir a partir da vontade pública, porque vivemos numa democracia, num governo do povo, né? Então, muito mais do que falar, o papel da comunicação institucional hoje é também ouvir, né, absorver essas demandas que emanam da sociedade, para que, uma vez você ouvindo, absorvendo essas demandas, transforme isso em atos públicos, né, que evidentemente seriam, em tese, decorrentes desse desejo popular, e quando você transforma isso em ato público, né, quando você transforma você capta essa vontade, esse desejo popular, essa necessidade que emana do seio da população, transforma isso em ato público, evidentemente tem que devolver essa comunicação, e hoje não é mais de qualquer jeito, né? Nós temos, até com o advento da internet, com a participação popular nas redes sociais, as pessoas cobram mais uma comunicação mais eficaz, onde de fato possa se esmiuçar todos os detalhes de uma ação pública, de uma obra pública, enfim, ou de quaisquer políticas públicas. Nós estamos falando em transparência, em expor dados, em expor números, né? E prestar contas. Mas também tem outro lado que é de campanhas. Temos a campanha da dengue. Né? Então nós temos a propaganda do ente público, que vai desde uma faixa, tá? Uma grande mídia, e até mesmo um carro de som. E se adaptar à questão, o alcance do cidadão, alcançar o cidadão. É difícil, é algo muito, muito complexo conseguir levar ao cidadão essas informações das campanhas, tendo visto que ultimamente tudo aquilo que é público parece que tem a aversão do munícipe. O cidadão tem a aversão a essa questão do público. Nós que nos aventuramos a participar da vida pública, a gente sofre na pele essa aversão, né, que a população em geral está desenvolvendo em relação aos políticos, mesmo não sendo nós políticos, né? Mas uma coisa importante de relembrar em cima da tua fala, Márcio, por exemplo, eu me considero um jovem senhor, um pouco mais de 40 anos aí, né? Os cabelos ralos e a barba branca não escondem isso. Mas eu lembro que nessa época que eu vivia esses 40 anos, o que eu vi, por exemplo, de prefeitura jogar dinheiro fora, jogar dinheiro no lixo, trocando desde de frota de ônibus, de placas de unidade básica de saúde, de placa de escola, de todos os aparelhos próprios da prefeitura, meramente pela questão da comunicação, da publicidade, vamos supor, cidade tal, aqui é o melhor lugar para viver. O gestor do momento criava a sua marca, implementava essa marca, colocava isso numa máquina pública, e a gente era obrigado a engolir goela abaixo, para falar o português claro, isso aí. E quando entrava um outro gestor, para tirar a marca do anterior, gastava outra fábula, outro rio de dinheiro para colocar a marca dele. Quer dizer, um desperdício absurdo com dinheiro público, né? Hoje, qual a tendência? Inclusive aqui em Cubatão, se você me permite citar, a gente está implantando essa tendência. É respeitar o princípio constitucional da impessoabilidade. Então, não tem que criar uma logomarca para o governo A, B ou C, não. A logomarca é da cidade. A logomarca é o brasão da cidade, né? O cubatense tem que ter orgulho do seu brasão, tem que ter orgulho do seu hino.
sabe? E nós, quanto gestores de comunicação, temos que valorizar isso e não ficar jogando dinheiro fora. Ah, eu vou fazer, já que o meu prefeito, por exemplo, é do PSDB, eu vou usar as cores azul e amarela. Aí entra outro amanhã do PSOL, usa as cores vermelha e não sei o quê. Não, o brasão é muito maior do que qualquer logomarca, né? É um entendimento de Estado, né? É um entendimento de Estado. Isso não muda, isso não muda. E isso aí permeia, Márcio, a questão da transparência, a questão do respeito ao dinheiro público. E para voltar à tua pergunta, permeia todos os meios de comunicação possíveis, desde carro de som até panfleto, folder, esse tipo de coisa, né? Nós, como gestores, temos que estar muito atentos para entender qual é o melhor meio que impacta aquele determinado público-alvo que ele vai entender a mensagem. Só para fechar esse raciocínio, 7 anos, eu me formei e entrei na Rede Globo de televisão. Eu tive um grande chefe lá chamado Duque Pinho e Otávio Floresbal. Eles falavam o seguinte: olha, Fabiano, comunicação não quer o que a gente fala. Comunicação é o que o emissor da mensagem entende. Então, às vezes, o cidadão entende muito mais uma comunicação num carro de som do que num programa de debate, ou num programa de rádio, ou num programa, enfim. A gente tem que ter a sensibilidade de entender isso aí. São públicos diferentes. Públicos diferentes. Exatamente. Cido, você quer decorrer sobre ela? Aí estava lembrando aqui, aí pinta a cidade de verde, depois pinta de azul, verde, depois branco, pinta de vermelho. Isso. E é um festival de tinta. É Né? isso. Mas agora acho que é o branco e o verde, que está inclusive na lei orgânica, se não me engano. Sim, são as cores da cidade. Para tristeza desse corintiano que vos fala, né? Que tem que aguentar o verde e branco, mas faz parte do jogo isso, né? Cido, você está à frente de um veículo de comunicação que está consolidado na cidade. Você entende muito bem o que é alcançar e levar a informação para as pessoas. Mas a cidade de Cubatão, ela tem vários Brasis, né? Aqui dentro. É uma somatória de muitos estados. Como é lidar com a comunicação para vocês? Como é que é alcançar este público? Nós temos um público mais intelectual, um público que gosta de uma leitura mais despojada, outro que não quer ler nada e quer ouvir tudo, e um outro que não quer ler, nem ouvir, nem saber de nada. Como alcançar esses públicos? Nós vivemos um grande desafio na comunicação hoje, né? Não só peculiarmente aqui em Cubatão, como acontece, mas com a mudança do comportamento das mídias, com a ascensão da internet, a realidade, sendo bem sincero, é que ninguém está entendendo muito bem isso, né? Eu escuto muito, eu ouço palestras sobre quais são as tendências dos veículos de comunicação doravante, a gente ouve muitas opiniões e acho que o consenso é que ninguém sabe o que está acontecendo direito, e ninguém sabe direito o que vai acontecer. Essa miscigenação em Cubatão, ela é muito peculiar, e é muito complexa, mas é complicada para quem tem um olhar externo, para quem chega aqui para desenvolver um trabalho, por exemplo, que vai aplicar técnicas de comunicação, e na hora de aplicar essas técnicas vai perceber que não está funcionando direito. A gente que já é da casa, como é o seu caso, por exemplo, né? E nós, lá no Jornal Acontece com o trabalho já de 20 anos, você faz comunicação, nós aqui que fazemos comunicação já há muito tempo, a gente acaba meio que aprendendo e se habituando com esse perfil do público no dia a dia. No caso do Jornal Acontece, a gente acabou consolidando uma audiência, um público fidelizado, todo mundo se sente no direito, e é direito de fato, né? Todo mundo pode se expressar. Mas as pessoas, por não terem essa capacidade técnica de emitir uma informação, elas acabam passando uma informação desencontrada. Faltando com a informação. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos nesse assunto aqui. Ponto de vista, vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista, recebendo Fabiano Caldeira, secretário de Comunicação, e Cido Barbosa, ele que está à frente do jornal Acontece.
falam de propaganda, né, institucional, estão começando a falar desses novos veículos de comunicação. Está aí as redes sociais, o WhatsApp, quer dizer, várias frentes para estar levando a informação até as pessoas. Mas diante do que nós estávamos comentando no bloco anterior, fake news, tudo parece verdade, nem tudo é verdade, nem tudo é notícia, como se comportar? Daqui a pouco estão começando a duvidar de tudo. O crédito da internet começa a cair por terra. Nesse momento, isso é que acaba favorecendo os títulos consolidados, né? Os veículos de comunicação que tem uma marca com a qual o leitor se identifica. Então, eu já tenho observado esse comportamento, fechando o ângulo aqui para a nossa realidade de Cubatão. E evidentemente que não é uma exclusividade nossa. Mas, fechando o ângulo para cá, eu tenho percebido que as pessoas, de fato, às vezes, elas, diante de uma notícia, de uma informação que está correndo na rede, elas esperam o posicionamento de um veículo com credibilidade, para emprestar essa credibilidade na internet. Isso tem favorecido, e esse é o viés para o qual os veículos de comunicação hoje estão olhando, para inclusive buscarem a sua sobrevivência, né? Porque essa bagunça generalizada na internet acaba deixando muito claro a necessidade de um veículo, de uma marca consolidada ou da atuação profissional mesmo. Ou seja, seria como se for a confirmação daquela notícia. É verdade. É isso. Mas dentro desse monstro que é a internet, porque a internet, o consumo de conteúdo é muito grande. Se você acabar não se limitando, você vira um escravo da produção de conteúdo. É verdade. Como agir dessa forma? Como entender isso, Fabiano? Só para finalizar, o que acontece é que as pessoas vão amadurecendo. Porque você compartilha um fake news, você compartilha uma coisa desagradável que não tem fundamento nenhum. Depois você fica com vergonha, não é? Verdade, verdade. Então, você você pagou um mico, né? Poxa, eu compartilhei isso. Da próxima vez, eu vou, antes de compartilhar, eu vou compartilhar algo de um veículo que tenha credibilidade, ou eu vou ter o trabalho de conferir antes. Então, isso já não é mais tão incipiente. Sim. Há 5 anos atrás era, sair compartilhando tudo que via na frente. Hoje não, as pessoas caiu na rede, era verdade, né? É verdade. Tudo que sai da zona de conforto gera um atrito, um estresse, né, Márcio? Mas o processo de amadurecimento, seja pessoal na vida, seja profissional e também o processo comunicacional, está vivendo isso. Então, esse processo novo dessas novas mídias está permitindo a experimentação dos consumidores, tanto de iogurte, sabonete ou shampoo, quanto de gestores públicos. Né? Então, o consumidor, hoje, que quando a gente vai para a política transforma-se em eleitor, está aprendendo a entender esse processo. E, de fato, quando jornais como o do nosso amigo Cido aqui colocam a pata no sentido figurado, colocam a marca de veracidade, dá muito mais credibilidade. É isso que a gente busca. Agora, tem um outro fator que é importante trazer aqui para o debate, se você me permite, que é o seguinte: a judicialização do processo comunicacional. Por exemplo, lá em Brasília, eu que vivi os últimos 7 anos aí da minha vida lá, está muito em voga essa questão do combate ao fake news. Ok, é importantíssimo, é fundamental e faz parte do processo de amadurecimento do Estado Democrático de Direito. Mas tem que ser consultado aqueles que vivem, que fazem comunicação. Não adianta pegar qualquer juiz ou advogado honoris causa em qualquer coisa, ou que seja de notório saber no aspecto mais erudito do direito, para julgar processos comunicacionais. Aí começam a criar elefantes brancos, monstrengos, como existem, por exemplo, na propaganda de campanha eleitoral. Quando o juiz vem e determina, olha, a partir de hoje, a placa de comitê não pode ter mais do que 4 metros quadrados, por exemplo. De onde que ele tirou os 4? Por que não 2? Ou por que não 10? O que influencia isso
dentro da vida do eleitor. Exato. Eu estou restringindo a publicidade, estou restringindo a condição de informação. Exatamente, exatamente. Então, assim, falta muitas vezes aos nossos legisladores e ao nosso poder judiciário o entendimento da riqueza do processo comunicacional. E aí vai um puxão de orelha a todos nós, que estamos do outro lado, que precisamos cada vez mais explicar e colocar o caráter estratégico da comunicação. Ou seja, pega um empresário, um empreendedor aqui como o Cido, para ele manter há 20 anos ou mais, né, Cido, uma marca como o Jornal Acontece aqui, é muito suor, formação de profissionais. Outra coisa que está errada, ele, como empresário e como gerador de emprego, de renda, ele tem que privilegiar a informação. Como? Com o currículo do jornalista. Eu não sou contra a disseminação da informação, mas eu sou contra a facultação do diploma. Que se absorveu com a decisão judicial. Entendeu? Isso aí, poxa, não entender a riqueza e a complexidade do processo de comunicação. Esse viés na comunicação, vocês acreditam que nós estamos avançando ou, na verdade, a comunicação vem sofrendo grande perda, né, em toda essa questão? Tanto quanto essa decisão judicial, como o entendimento das novas mídias, até mesmo o feedback, que agora é muito mais rápido por parte do leitor, ou então do munícipe, através de uma rede social. Nos preparamos para isso? Não, é o que o Ciro falou há pouco, assim, ninguém sabe, está todo mundo meio que tateando. A única certeza que temos é que tudo está em constante mudança, né? E no aspecto da comunicação, de comunicação institucional, de governo, nós estamos aprendendo. Mais importante hoje do que eu fazer, por exemplo, aí ele vai ficar bravo comigo que eu vou dar um exemplo que ele não vai gostar. Uma página inteira em um jornal falando sobre sobre a reinauguração do pronto-socorro central da dona Guiomar, por exemplo. Mais importante do que eu ter uma página do jornal, eu preciso colocar um vídeo explicativo na rede social, eu preciso fazer várias outras frentes que há anos atrás era só eu comprar uma página no Jornal do Cido, colocava o anúncio lá e a comunicação estava estabelecida. Hoje não, ele próprio, como empresário, me oferece, Fabiano, vamos, em vez de colocar só um anúncio no jornal, que a população cada vez mais lê menos, eu vou te vender o anúncio, mas ao mesmo tempo vou colocar o post na minha fanpage do jornal, no site, e vou te gerar um relatório do engajamento dos meus eleitores naquele post. Isso é fantástico, porque isso aí é o fortalecimento. É utilizar a tecnologia. Exato. Tecnologia. Então, as empresas de comunicação têm que estar antenadas e investindo nas suas plataformas digitais para que possa atender essas novas demandas. Né? Exatamente. Tanto do setor público como do setor privado. Exatamente. Essa questão do feedback. Hoje, você comentou, tem que postar numa rede social. Vamos utilizar aqui o Face como exemplo. Sim. Você posta um vídeo no Face. Há comentários com esse vídeo. Como lidar institucionalmente com esses comentários? Há comentários agressivos, há comentários positivos. O que é o viés? O que é o correto a ser feito? Como lidar com esse feedback dentro de uma propaganda institucional? A primeira coisa, Márcio e Cido, é entender e separar o joio do trigo. Né? O que é comentário genuíno da população e o que é ataque. Porque hoje em dia existem empresas e o pessoal que nos assiste, para enriquecer o debate desse tipo de informação. Existem empresas que são especializadas em agredir, eu não gosto da palavra denegrir, porque é uma palavra de cunho preconceituoso, mas gostam de agredir determinado produto ou determinada pessoa pública meramente com interesses muitas vezes escusos. Políticos partidários, escusos. E digo mais, Márcio, robô, não é pessoa não. Desconfie, assim como a população em geral já desconfia quando recebe aqueles e-mails meio malucos. Olha, eu acabei de você receber uma herança de uma tia que morreu na Tailândia. Aquelas coisas. Nessas fotos, essas coisas.
Exatamente. Assim como tem os e-mails, desconfie quando você postar alguma coisa e aparecer lá o Johnny Walker da Silva descendo o sarrafo em você lá. Isso aí muitas vezes é robô. Então, assim, do ponto de vista institucional, primeira coisa, nós separamos o joio do trigo. O que é robô, a gente identifica e há ferramentas tecnológicas para isso. Quando o feedback é genuíno, nós caminhamos, não só em Cubatão, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, nós caminhamos por uma espécie de um manual de boas maneiras na web. Então, quero dizer o seguinte, a Secretaria de Comunicação eficiente daqui a 5, 10 anos vai ser aquela que te dá o feedback, não digo imediatamente, porque a gente é secretaria meio, não é secretaria fim, mas que até 12 horas, por exemplo, eu dou a resposta do que o cidadão pediu, sabe? Então, o nosso trabalho vai ser muitas vezes medido pela velocidade que nós damos o feedback. Essa velocidade, as pessoas entendem que ela deve ser em real time, uma coisa Sim. dinâmica, mas na Sim. verdade, pela seriedade e a complexidade da administração pública, não caminha dessa forma. É verdade. Só antes de passar a palavra para o Cid aqui, um caso interessante que aconteceu. Eu hoje de manhã não, na hora do almoço, eu acabei de tomar uma bronca da minha mãe, porque ela mandou bom dia no grupo lá e eu não respondo, porque eu não tenho como, entendeu? Então, olha o grau de exigência que as pessoas estão tendo de velocidade. Poxa, se deu bom dia até às 11h30, eu estou trabalhando, não respondi. Almoço de domingo o bom dia da risco. minha mãe, almoço de domingo, suspende a farinha e a pimenta. Ele está falando aqui de robôs, essa questão tecnológica, mas o ente público, ele lida muito com a questão política, né? Também. E com a questão dos grupos organizados. Então, não necessariamente, quando você deu o exemplo do Facebook, por exemplo, não necessariamente quando você vai avaliar as postagens, né, os comentários a uma certa postagem, não necessariamente, na maioria das vezes, e aquilo ali não simboliza o sentimento popular, coletivo, ou o sentimento coletivo, ou o sentimento daquele ambiente internauta. Porque existem grupos que eles entram, né? Eu não gosto do Fabiano. Se o meu secretaria de comunicação não gosta, vou derrubar esse cara. Qualquer coisa que posta que é favorável a ele, que diga respeito a ele, aí eu tenho um grupo lá de 100 caras que vamos lá, vamos descer o pau. É isso aí. É a população que está rejeitando o trabalho do Fabiano? Não. Mas você, de repente, você olha lá no post, você vê 100 comentários negativos. Aí quem gosta dele, opa, não vou me manifestar. Não vou me manifestar porque eu vou apanhar medo, também. né? E você fica com também, a né? impressão, é evidente que a pessoa que faz uma leitura mais simples do negócio fica com a impressão de uma realidade que Na verdade não é. Que não corresponde representa a coletividade. à verdade né? dos fatos. Né? Porque a gente tem Agora, o grande problema da comunicação hoje, a comunicação é uma parte do todo. O que nós vivemos, na realidade, é uma grande crise institucional. Ouvi vocês falando aqui de judicialização, né? Tanto na área de legislação eleitoral, de comunicação, mas a gente vê que a interferência dos poderes, né? Hoje a gente está vendo muito isso. Sim, é preocupante. O presidente nomeia um ministro, não tem autoridade para nomear. Em tese, a autoridade para nomear um ministro é do presidente, por exemplo. Mas a gente não sabe mais. Pô, o presidente nomeou fulano ministro. Não sei, será que amanhã alguém do judiciário... Então nós tivemos uma grande crise institucional, que foi precedida da realidade, no meu entender, aí é um ponto de vista pessoal, de uma crise antropológica. O homem está perdido no mundo hoje, né? A questão do que é moral, do que é ético. Não, mas olha para dentro da sua casa. Quais são as nossas qual é a referência da criança? Eu não sei quem é a referência de quem. Então há uma crise pessoal muito grande hoje que nós estamos vivendo, e isso evidentemente com a internet, né? Isso toma uma amplitude maior. É uma mas crise que decorre de princípios, vamos colocar assim. Vamos começar de princípios. Sim. Bom. Senhores, nós vamos para um rápido intervalo. Ponto de vista, volta já.
estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo Fabiano Caldeira, secretário de Comunicação da Prefeitura de Cubatão, e nosso amigo Cido Barbosa, que está à frente do jornal Acontece. Senhores, fake news, propaganda na internet, evolução, novos veículos, novas frentes, novos desafios. Dentre os desafios hoje, Diário Oficial Eletrônico. É uma nova ferramenta, tem um maior alcance, é uma promessa maior de alcançar o cidadão, de tornar mais público, ou, na verdade, é um novo meio que deve ser explorado também? Eu tenho uma posição muito clara isso aí, muito definida. É um veículo, na questão estrito sensus da coisa, mas o diário eletrônico o principal objetivo do diário eletrônico é produzir economia aos cofres públicos. Tá? Economicidade. Economicidade total, porque para o cidadão atualmente ainda é muito mais fácil ver um anúncio oficial no jornal, por exemplo, do que ter que entrar numa página da internet para checar isso aí. Para o cidadão e para o telespectador que está nos acompanhando agora, eu vou explicar mais ou menos quando fala em comunicação oficial. Comunicação oficial são aqueles anúncios que vocês sabem melhor que eu, aquelas sopas de letrinha desse tamanho falando sobre processos licitatórios, nomeação de cargos em comissão, esse tipo de coisa. Né? Chamamentos, tudo Chamamentos, né? Então isso aí, por lei, a prefeitura, aqui no caso de Cubatão, é obrigado a divulgar isso aí. Ou a prefeitura de Caconde, ou sei lá, do interior do Ceará também é obrigado a divulgar isso. E existe uma tendência que foi acelerada, ela ganhou força com a questão do Dória, que é a questão do diário eletrônico. Hoje, nós estamos, inclusive, saindo daqui, nós temos uma reunião com o presidente Rodrigo Alemão para informar a Câmara aqui, ou a Casa Legislativa, sobre esse novo processo, né? Mas estamos tratando, enquanto governo, no sentido de dar economia aos cofres públicos e facilidade para acesso. O Diário Eletrônico de Cubatão não vai ser um veículo de comunicação para concorrer, por exemplo, com o Jornal Acontece ou com qualquer outro veículo de comunicação. Não. Eu nem vou colocar matéria lá, viu, Márcio? Só publicações? Lá realmente? só publicações de caráter administrativo. Tá? Porque se eu crio mais um veículo, é mais trabalho e mais dificuldade para o cidadão acessar. Eu prefiro que ele acesse ou o Jornal Acontece, ou o programa do Luiz Roberto Raposa, ou o seu programa na rádio, ou entre nos meios oficiais da Prefeitura, no site, nas redes sociais, e acesse e consuma a informação por ali. A internet é um mundo. E se achar na internet é uma agulha no palheiro. É verdade. Quando você vai para a internet, você tem uma gama de possibilidades, é um mundo. É difícil localizar o seu internauta, buscar o seu internauta, fazer com que a pessoa se disponha a entrar na internet e buscar o seu conteúdo. Quer falar, Ciro? Desafio. Por favor, secretário. Então, olha só, se fosse fácil não tinha graça, né? não tinha graça. Mas hoje existem alguns filtros que a gente pode estabelecer. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um anúncio hoje no Facebook, por exemplo, eu posso determinar, olha, eu quero falar nesse post aqui com mulheres de 18 a 35 anos residentes no bairro do Casqueiro. Hoje eu posso fazer isso. Ou com homens de toda a região da Baixada Santista de 18 a 65 anos. Eu consigo criar esses filtros. E aí tem uma outra coisa chamada algoritmo, né? Que as redes sociais, muita gente não sabe disso, né, Márcio? Mas, por exemplo, eu tenho 5.000 amigos, que é o máximo permitido hoje, né? Aí eu boto lá a minha selfie de aniversário, alguma coisa, boto uma foto lá e 500 pessoas curtem. Eu falo, poxa, só 10% curtiram? Isso aí é um número fantástico, porque o algoritmo médio do Facebook vai de 4 a situações
as situações específicas, 12%. 12%. Muito específicas, mas assim, na média é de 4% a 6%. Então, quando você bota uma foto sua fazendo aquela macarronada de domingo, como a gente falou aqui, ou qualquer coisa, se você tem 5 mil amigos, o Facebook só mostra para, vamos jogar aí, se fosse 10%, 300 pessoas. 300 pessoas. Olha que interessante. Quando ele vê que a publicação está dando muita audiência, ele aumenta um pouquinho, sabe? Mas isso é um dado interessante. Isso quando eles falam daquela que é nativa, que é natural, né? Aquela propaganda que você não impulsiona. Isso, sem impulsionamento. Orgânica, né? Orgânica. Sem impulsionamento. Porque quando impulsiona, é assim, quanto que é? É R$100 para eu chegar, em vez de 8%, a 12%. Aí se eu colocar lá R$1.000 de anúncio, o Facebook vai botar de 12% a 25% do meu público, e assim vai. Então, até mesmo porque o tamanho dessa rede, né? E o quanto de informação e o quanto de posts não rolam em cima dessa base. Quando a gente fala de transparência, de dar publicidade aos atos públicos, quando se fala em comunicação, necessariamente se fala em audiência, né? Necessidade de atingir o público. Então, é isso que temos que avançar na discussão política no país. Até onde, para os gestores públicos, é interessante dar essa publicidade, ou simplesmente dizer que deu, né? Você pega, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático, o Portal da Transparência. Quem está assistindo? Quem já entrou? Quem entra regularmente? Quem entrou? Quem conseguiu entrar no Portal da Transparência teve acesso, de fato, à informação que queria, que é um pouco complexo. Então, essa questão da audiência é muito importante. Então, existem situações onde o ente público ele precisa conversar com a sociedade, ele precisa falar com as pessoas, não é? E ele precisa falar de uma forma legitimada. E é aí que tem as campanhas, né, as estratégias de comunicação, quando um órgão público se comunica com a sociedade, que vai muito além, evidentemente, de um diário oficial eletrônico. Sim. E que existe também, nós sabemos, infelizmente nós vivemos isso, uma certa ojeriza, né? A coisa pública. Né? Aqui, o cara não gosta, vai entrar no site de um órgão público, né? Já olha, tudo já não entra, mais difícil, né? Parece algo cinza, né? Você fica... Não é? Então, lamentavelmente, né? Mas decorre da crise política que nós vivemos hoje. O Fabiano comentou sobre essa questão do Face da forma dos algoritmos. A internet ela veio com essa questão da métrica, né? Você consegue mensurar o que está acontecendo, as pessoas que estão te acompanhando, estão te ouvindo, o retorno de todo esse acesso. Trabalhar em cima desses dados é primordial, né? Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, que eu acho que é mais ou menos da faixa etária do Cido, né? Mas o último que ganhou dinheiro em comunicação com feelings foi o Boris Albert. Você lembra? Sim. Feelings. Que inclusive é a música mais gravada até hoje, né, no mundo, né? Mais regravada, né? Não dá para você ir no achômetro mais, infelizmente. Não dá. Aquele marqueteiro que vira e fala, olha, eu tive uma ideia genial, eu estava dormindo de ponta cabeça que nem morcego, eu tive uma ideia genial. Cascata. Hoje em dia, comunicação séria, seja de publicidade, de prefeitura, ou qualquer tipo de comunicação, precisa ter uma análise métrica, uma análise de público-alvo. Isso, né? Aí é fundamental. Então, eu falava no bloco anterior dessa questão dos grupos que se organizam, e nós estamos vivendo, se torna uma coisa desagradável. Muita gente, inclusive, tem deixado, existem dados que mostram isso, tem deixado de frequentar as redes sociais, tem se aborrecido um pouco. Aí eu dei o exemplo específico do Fabiano. O Fabiano assumiu a Secretaria de Comunicação há pouco tempo e foi bastante criticado em alguns setores. Pô, mas mais um forasteiro. Aí eu cheguei a ver alguns comentários na internet, aí muitas pessoas vão lá e deixam o seu comentário. Poxa, é mesmo essa cidade? E não sabe que o cara nasceu em Cubatão, a família dele está ali no... Falta de informação. Fernando Jorge, E se afastou um pouco da cidade por questão de carreira. Então,
Hoje as pessoas têm tido muito mais consciência, eu dizia isso no bloco anterior, porque é um processo e nós não podemos julgar as pessoas, porque é um processo natural de maturidade. E por isso que eu disse também no bloco anterior que essa coisa da comunicação está mudando tanto, que a gente não sabe exatamente em que parte do processo da mudança nós estamos e onde nós vamos chegar, mas nós sabemos que está mudando. Mas eu vejo um processo de amadurecimento, até em conversas pessoais com os amigos, e analisando comportamentos na internet também, pessoas que eram muito vorazes em compartilhar e em comentar certos conteúdos, hoje já tomam mais cuidado. Isso faz parte do processo de amadurecimento, sinal que a gente está evoluindo. Essa nova geração, ela tem uma tranquilidade em lidar com as novas ferramentas, né? Os smartphones, os tablets, os Instagrams da vida, quer dizer. Mas nós temos um público que ainda tem uma grande dificuldade diante dessas novas tecnologias. Ou então é necessário se manter uma forma mais voltada para esse público mais antigo e uma inovação buscando essa juventude. O público mais antigo que sabe que não vai acompanhar mesmo, né? Ele não vai. Né? Tem que procurar não ficar totalmente à margem, né? Embora tenha uma versão, mas ele tem que se virar, mas não vai acompanhar, porque a velocidade hoje em dia é muito grande, né? Muitos falam, nossa, os jornais hoje, a imprensa escrita corre sério de risco. Você acredita nisso? Olha, é evidente que corre. Depende do ponto de vista, mas certamente será um dos veículos, com essa mudança toda, será, e eu tenho clareza para enxergar isso, que será um dos mais impactados. Ou seja, um dos que mais vai sofrer impacto com todas essas alterações. Como um todo, né? Baixou a regra, fecha a cortina e um abraço. Nós não estamos mais em Cubatão, estamos no mundo globalizado, né? E a multa é grande, né? A multa é alta. É verdade. Senhores, as câmeras são suas, as considerações finais. Por favor, secretário. Muito obrigado. Questão de dar os mais novos primeiro, né? Eu queria fazer um apelo. Primeiro agradecer, Márcio, pelo convite, Cido, pela parceria do bem, em estar divulgando as coisas boas de Cubatão, estar puxando a nossa orelha quando é necessário também. Dizer que a gente está aprendendo aqui a desenvolver um trabalho cada vez mais focado do cidadão cubatense e a trabalhar a autoestima. Essa cidade estava muito triste, Márcio. A gente tem que entender que se nós não mudarmos o nosso jeito de olhar a cidade não muda junto. Então, eu faço um apelo voltado a todo munícipe, às minhas raízes que estão aqui, aos meus parentes, minha família que está aqui, e a todo mundo que Cubatão tem tudo para ser a melhor cidade da região. E a gente não pode, nós mesmos, combatermos isso aí, por mais controvérsia que há em relação a determinados assuntos. Então, obrigado e um abraço a todo mundo. Cido? Eu agradeço o convite, fico feliz de estar aqui do lado do Fabiano, acho que foi uma escolha acertada do prefeito Ademar, inclusive o prefeito na semana passada teve com o secretário no jornal, nós fizemos uma reportagem que, não obstante ao choque de gestão protagonizado pelo prefeito, fez algumas coisinhas, né? A gente fez a reportagem, depois que o prefeito falou as coisas que ele fez, a gente foi elencando, e depois a gente foi a campo para averiguar, não por desconfiar da palavra do prefeito, mas por uma prática jornalística. E a gente constatou que, de fato, o prefeito realmente, apesar desse choque de gestão, que é visível, ele fez algumas intervenções importantes na cidade, talvez tenha faltado um pouco de comunicação, e eu acredito que, doravante, ele terá mais facilidade com o advento de um profissional para a área, entendendo que a área de comunicação tem que ser pilotada por uma pessoa que entenda disso. No mais, é deixar o meu carinho, registrar o meu abraço a todos os telespectadores, as pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo nesse momento, estão assistindo ao seu programa, e desejar de todo o meu coração que Deus abençoe você, que traga paz, tranquilidade para a sua vida, e que nós possamos acreditar que nós somos os responsáveis pelo nosso futuro, não é? Deus, Ele, na sua infinita sabedoria, sua infinita misericórdia, Deus só tem amor, luz e abundância para dar para todos nós. E nós precisamos criar uma realidade melhor a partir do nosso posicionamento aqui na Terra. Então vamos construir um Cubatão melhor, um país melhor para todos nós. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço, querido. E assim chegamos ao final de mais este Ponto de Vista, agradecendo a toda a equipe que por trás das câmeras faz esse trabalho que chega até a sua casa.
desejando aí o melhor para você e sua família. Permaneça na nossa programação. Lembrando, o nosso conteúdo também está disponível nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Permaneça na programação e até o próximo Ponto de Vista.